Professor, você estava comentando sobre uma atividade, mas depois você vai falar sobre essa atividade, né? Sim, pode deixar. Ah, tá, obrigada. Então, agora tá gravando. Deixa eu voltar aqui. Ok, legal. E a faculdade está adquirindo o Zoom pago, então vai ficar bem legal para conversar. Acho que falta alguns detalhes, a gente vai poder usar o Zoom pago, e aí vai ser bem legal. Então, eu esqueci de gravar, então vamos recomeçar. Então, meu nome é Danilo, e é um prazer enorme retomar, né, as atividades, nossa disciplina Direito do Consumidor, e vocês foram muito felizes ao escolher essa disciplina optativa. E então, o que eu planejei? Para quem está online, nós só vamos conversar sobre o plano de ensino e eu vou me despedir de vocês. Quem está presencialmente, eu vou passar uma atividade, mas essa mesma atividade eu vou passar para vocês na próxima aula. Então, não vai ter prejuízo nenhum, né? Nós vamos seguir o cronograma, ok? Professor, mas aí quem não for presencial nem essa semana nem outra semana vai ficar sem atividade. Não, eu só vou fazer essa atividade para a Samara não ir embora muito cedo, tá? Porque essa atividade estava programada para a próxima aula mesmo. Ah, sim. Não, tá tranquilo. Não, vocês não vão ficar com prejuízo nenhum. Fiquem tranquilos, ok? Ok. Então, a ementa não é o professor quem faz, né? A ementa a gente recebe da instituição. E a nossa ementa de... Ó, chegou mais gente. Então, depois eu vou passar uma atividade para quem está aqui. E a mesma atividade eu vou passar na próxima aula e quem está aqui vai entender, está tudo bem, ok? Então, a ementa vai dizer o seguinte: proteção do consumidor, pressupostos históricos, econômicos e jurídicos. Essa parte a gente devemos ver na próxima aula. As relações de consumo e suas especificidades, o que é consumidor e o que é fornecedor, que são os dois elementos da relação de consumo. Direitos básicos do consumidor, e isso tem estreita ligação com o direito constitucional 1, sobretudo os princípios fundamentais, ali do artigo 1º. Um grande autor de direito do consumidor, que é Risato Nunes, ele começa a obra dele fazendo um link entre os princípios fundamentais e o direito do consumidor. Então, os direitos básicos do consumidor têm a ver muito com a parte de princípios fundamentais, cidadania, dignidade da pessoa humana, livre iniciativa, valorização do trabalho e os outros ali do artigo 1º da Constituição. Responsabilidade no âmbito do direito do consumidor, aí nós vamos ver a teoria do risco do empreendimento, né? Que é a base da responsabilidade nas relações entre consumidor e fornecedor, práticas comerciais, formação e conteúdo de contrato de consumo, das sanções administrativas e das infrações penais, defesa do consumidor em juízo individual, coletivo e difuso. É o Código de Defesa do Consumidor quem conceitua o que é direitos individuais, difusos e coletivos. Órgãos de proteção da defesa da concorrência e da defesa do consumidor. Legal. Então, essa é a ementa, né? A ementa que a gente recebe da instituição e deve trabalhar durante o semestre. O objetivo geral já é o professor quem escreve, né? Pensando na ementa, o professor ele concebe aí o objetivo geral, e eu fui muito no Risato Nunes. O Risato Nunes, eu pretendo usar ele essencialmente durante todo o semestre. Ele tem na biblioteca digital, e ele é um grande nome do direito do consumidor, mas um grande nome.
Então, lá no PPC, ele consta na bibliografia básica e, felizmente, também consta na biblioteca digital. E é uma grande obra. E, aliás, vocês estão muito bem servidos de obras de direito do consumidor na biblioteca digital, mas muito bem servidos mesmo. Então, eu me inspirei para fazer esse objetivo geral no grande Risato Nunes. Então, compreender o direito do consumidor, tendo por norte que a defesa do consumidor é uma garantia fundamental, esculpida. Eu estou conversando com vocês e admitindo, espera aí. Esculpida no inciso 32 do artigo 5º da Constituição Brasileira, ressoando, portanto, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e o objetivo fundamental da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, se me permitirem conversar um pouquinho sobre esse objetivo geral, como eu disse há um tempo atrás, o Risato Nunes, ele pondera que há uma dificuldade entre os operadores do direito para interpretar adequadamente o direito do consumidor. Por que há uma dificuldade dos operadores do direito para interpretar o direito do consumidor? Porque muitos operadores do direito procuram soluções para as relações de consumo pensando no Código Civil, na tradição do Código Civil. E a tradição do Código Civil é aquela tradição do pacta sunt servanda, os pactos devem ser observados, né? No Código, o contrato no Código Civil pressupõe partes sentando numa mesa em condições de igualdade, estabelecendo cláusulas. E aquele contrato deve ser observado, porque pessoas iguais, né? E sentaram e estipularam um contrato. Isso deve ser observado. Isso é o Código Civil, é a tradição do Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor era de 1990, então o Brasil chegou bastante atrasado na defesa do consumidor, não pressupõe partes que estão em pé de igualdade, mas partes que estão em grande desequilíbrio econômico. E o consumidor fragilizado. No Código Civil, se tem como pressuposto a possibilidade de dialogar a respeito do objeto do contrato. Sei lá, eu quero tal qualidade de tal produto, eu quero a entrega em tal data, e eu quero tal penalidade se não for entregue em tal data. Tudo numa igualdade entre os contratantes. Nas relações consumeristas, típicas de uma sociedade de massa, não há falar no consumidor poder dialogar as cláusulas contratuais. O contrato está pronto, ele é simplesmente um contrato simplesmente de adesão, né? Nós não sentamos com os fornecedores para estipular cláusulas, a gente simplesmente adere àquelas cláusulas. E no mundo capitalista, num viés aí de busca por lucros e tal, acontece muita, como é que eu posso dizer? O direito precisa olhar de maneira especial para os consumidores. Tanto isso é verdade que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 32, traz como garantia fundamental, ao lado de garantias como inviolabilidade do domicílio, né, e tantas outras garantias ali dos incisos do artigo 5º, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de pensamento, não se permitir tratamento desumano e degradante. O artigo 5º tem mais de 70 incisos
pormenorizando vida, igualdade, liberdade, segurança, propriedade. É isso que o artigo 5º faz. Direitos elementares do ser humano, sem os quais a pessoa não vive, não sobrevive, não convive. Dentre esses, a defesa do consumidor. Olha que coisa notável. A Constituição Federal, no artigo 5º, que é um espaço privilegiado de direitos e garantias fundamentais, traz que a defesa do consumidor é uma garantia fundamental. O Estado tem o dever de proteger os consumidores. É como quem diz, a Constituição reconhece que o universo dos consumidores é frágil perante o universo dos fornecedores e precisa de uma proteção especial. Então, Risato Nunes faz essa ponderação. Muitos operadores do direito interpretam, não da melhor forma, as relações entre consumidores e fornecedores, porque estão muito apegados ao Código Civil. E o Código do Consumidor, harmônico à Constituição, diz que o Estado precisa intervir nessa relação, porque o consumidor está fragilizado. E toda interpretação, ela só é boa e, portanto, jurídica, se ela for feita com o prisma da Constituição. E essa é uma outra falha de muitos operadores, segundo Risato Nunes. Olham primeiro para a legislação infraconstitucional, o que não é correto. A gente tem que olhar primeiro para a Constituição. Matéria que a gente viu lá em Direito Constitucional 1, Princípios de Interpretação Constitucional. Não é por outro motivo que o CPC 15, que saiu do forno agora, então traz o que tem de mais moderno em direito processual civil, traz no artigo 1º que a legislação processual civil deve ser interpretada à luz da Constituição Federal, principalmente dos direitos fundamentais, com as minhas palavras. Isso vale para toda a legislação infraconstitucional, como as normas do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, só fazem sentido se forem interpretadas à luz do quê? Da Constituição e, sobretudo, dos direitos fundamentais, que foi assunto de Constitucional 1. Direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira dimensões, há quem trate de direitos de quarta e quinta. Ok? Então, eu concebi esse objetivo geral pensando nesse vetor aí, sabe? Foi o que me inspirou. E aí, nos objetivos específicos, eu coloquei unidade 1, unidade 2 e unidade 3, pensando nas nossas 3 VAs. É claro que um assunto vai entrar no outro, isso tudo bem, mas, em regra, para a primeira VA, os assuntos da unidade 1, para a segunda VA, os assuntos da unidade 2, para a terceira VA, os assuntos da unidade 3. Claro, mas não é camisa de força, acaba tendo aí depassando alguma coisa, isso é normal. Mas, num primeiro momento, compreender aspectos iniciais da disciplina, notadamente relacionados com a historicidade da defesa do consumidor. E aí é o trabalho que eu vou passar para as colegas que vieram hoje, mas eu vou passar o mesmo trabalho para todos, inclusive que estiver online, na próxima aula. Só vou adiantar aqui, é um texto e umas perguntas para a gente refletir. Então, depois, outro assunto dessa unidade 1, apreender a respeito dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Então, a doutrina consumerista diz que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é uma lei principiológica, né? A Constituição Federal ela também é principiológica, né? Aquele assunto que vocês já viram em teoria da Constituição, em ciência política, em direito constitucional 1, o neoconstitucionalismo, essa nova forma de enxergar a Constituição que surge a partir da Segunda Guerra Mundial, um constitucionalismo principiológico, isso foi para todas as áreas do direito. Muitos falam em neoprocessualismo, um processualismo também, esse feitio. E aí vem aquele assunto. O ordenamento jurídico brasileiro tem 2 tipos de normas. Quais são? 2 tipos de normas no ordenamento jurídico brasileiro.
Duas espécies de normas no ordenamento jurídico brasileiro. Quais são? O ordenamento jurídico brasileiro é composto por duas espécies normativas: princípios e regras. Princípios e regras. Então, o ordenamento jurídico brasileiro, assim como de outros países, é composto por dois tipos de normas: princípios e regras. A Constituição tem normas constitucionais principiológicas, como os direitos fundamentais, e também regras constitucionais. E a legislação infraconstitucional, como CPC, como CDC, como Código Tributário, como Código Penal, também tem normas principiológicas e infraconstitucionais, penais, processuais, tributárias, de Código de Defesa do Consumidor, e também regras nessas mesmas áreas. Sendo que os princípios são mais abstratos, os princípios consagram valores, são os princípios que dão a tônica, que dão a harmonia para o ordenamento jurídico. Já as regras são o tudo ou nada. Uma regra revoga a outra. Os princípios eles devem ser ponderados. Os princípios precisam ser ponderados. Não que um é mais importante que o outro, mas no conflito, o intérprete precisa decidir qual deve prevalecer, olhando sempre o princípio da dignidade da pessoa humana. Ok? Então, conversar sobre isso, aprender a respeito dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e os direitos básicos do consumidor. Então, tem alguns encontros para falar dos direitos básicos do consumidor. Dentre eles, em juízo, o ônus da prova é do fornecedor, do prestador de serviço. É um trato diferente que os consumidores têm quando estão demandando, né? Porque, em regra, quem deve provar é quem alegou, né? O autor de uma ação no processo civil. No Código de Defesa do Consumidor, em razão da fragilidade do consumidor, o CDC traz esse direito para os consumidores. Em regra, o ônus da prova é invertido. Então, vamos trocar ideia sobre esses direitos. Unidade 2, estudar os elementos da relação de consumo. O que é consumidor? Que é um dos elementos. O que é prestador de serviço? O que é fornecedor? O que é serviço ou produto? Vamos conversar sobre esses elementos. Na unidade 3, conhecer a respeito de responsabilidade civil e relação jurídica de consumo. Ter noções a respeito de garantias e prazos decadenciais em relação ao jurídico de consumo. Então, e a base é a teoria do risco do empreendimento, ok? Essa é a base da responsabilidade objetiva da relação jurídica consumerista, ok? Sei lá, um exemplo que se possa dar é o seguinte: vamos imaginar que você tenha sido lesado por fraudadores que, de alguma forma, conseguiram seus dados bancários, se fizeram passar pelo banco, e você acabou sendo lesado. Deixa eu fazer pause aqui. Você acabou sendo lesado porque falsários, de alguma forma, acharam dados, e aí entraram em contato: olha, aqui você pode, sei lá, pagar esse financiamento adiantado. E você acredita, porque a pessoa te enviou um documento com seus dados. Então, é o banco mesmo. É o banco mesmo. E você entra nessa roubada, nessa fria. Em razão da teoria do risco do empreendimento, embora tenham sido terceiros, que você nem sabe quem foram os agentes ali desse ato, né? Não foi o banco em si, foram falsários. Mesmo assim, a responsabilidade por danos morais, materiais, é de quem? É do banco, em razão da teoria do risco do empreendimento. E não é preciso nem provar culpa, que agiu com negligência, imprudência ou imperícia. É só provar que houve a responsabilidade objetiva no caso, né?
Então, vamos conversar sobre isso lá no final do semestre, depois falar de prescrição e decadência, são assuntos importantes de direito do consumidor. Alguém me chamou? Beleza. Competências, habilidades e atitudes. Então, com relação a conhecimento, conhecer o direito do consumidor, né? É para isso que estamos aqui, né? Conhecer o direito do consumidor. Como jusperito é uma expressão do Miguel Reale, né? Quem faz faculdade de direito está se formando para ser um jusperito, ele usa essa expressão. Como operadores do direito, o que a nossa disciplina deve possibilitar? Atuar como operador do direito, advogado, sei lá, membro do Ministério Público, juiz, enfim, interpretando o direito do consumidor conforme os valores e as normas estabelecidos na Constituição. Lembrando aquela advertência do Risato Nunes, de que, ao lidar com a relação de consumo, muitos operadores de direito não o fazem bem. Por quê? Porque ficam muito apegados às normas do Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, ou a defesa do consumidor, né, pressupõe uma disparidade, partes que não estão em igualdade. Então, a própria Constituição diz que o Estado deve intervir para proteger a parte mais frágil dessa relação, né? Então, como operadores do direito, saberem lidar com o direito do consumidor, pensando, puxa vida, para interpretar adequadamente a Constituição, eu preciso pensar que se trata de uma relação desigual e a Constituição exige que o Estado olhe de maneira mais, como é que eu posso dizer, reconheça, intervenha numa relação onde o consumidor está numa situação de fragilidade. É por isso que tem os direitos do consumidor, como, por exemplo, o ônus da prova invertido, né? A inversão do ônus da prova. Legal. Atitude, demonstrar consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Eu peguei esse texto do Código de Ética e Disciplina da OAB, salvo engano, foi nele que eu fui. Eu não sei se foi no Código de Ética ou na lei que trata da atuação do advogado, e eu fui nela para falar dessa atitude, né? Como operadores do direito, a gente não pode... ficando com um advogado, o advogado não é só uma profissão, ele tem um munus público, ele tem uma responsabilidade pública. Não é só uma profissão, vamos dizer assim, ele tem uma responsabilidade com o bem comum, né? Uma responsabilidade de pacificação. Beleza. E aqui vem o conteúdo programático, e aí, só uma... lá no AVA, vocês começaram na semana 2, porque a semana 1 foi a semana dos professores se reunindo, né? Então, a gente aqui coloca como primeira semana, essa semana de práticas pedagógicas, de reunião, de palestra, de preparação. Então, lá no AVA, vocês começam aqui na semana 2, né? 1 do 2, que seria a apresentação do plano de ensino, né? Tem aquele vídeo breve do professor que vocês receberam. Eu acho que vai cair aqui, aí eu chamo vocês de novo, tá bom? Eu mando outro link, tá? E a aula 5 aqui é esse momento, né? Local, sala de aula e, facultativamente, ambiente virtual de aprendizagem. Então, vocês escolhem vir ou não, e seguindo aquele protocolo lá de segurança sanitária que a instituição passou para vocês. Joia? E eu pretendo
seguir, né, esse roteirozinho aqui. Não é camisa de força, mas, por exemplo, para a próxima aula, os pressupostos fundamentais do direito do consumidor, aspectos históricos e Constituição brasileira. Por quê? Porque o Risato Nunes faz dessa forma. Eu estou indo muito no Risato Nunes, né? Ele trabalha direito do consumidor pensando, olha, pensa o porquê de ter uma lei específica para os consumidores. Por quê? O que levou as legislações no mundo ocidental a conceberem uma legislação específica para os consumidores? E o Brasil chegou muito atrasado nisso aí, décadas e décadas atrasado, mas chegou com uma legislação que é notável e tem servido de modelo para países daqui da América Latina, enfim, que se inspiram muito no nosso CDC. Joia. Então, uma obra que eu pretendo usar essencialmente é essa aqui de Risato Nunes, Curso de Direito do Consumidor. Ela consta na bibliografia básica e, felizmente, ela consta também na biblioteca digital. E é uma obra bacana, 2019, e Risato Nunes é um grande nome, essa obra é muito bacana e vocês podem consultar com facilidade da casa de vocês. Aí vem os objetos de aprendizagem, vem como que a aula vai se desenvolver, tem aqueles exercícios, aqueles 4 exercícios pós esse momento, que vocês têm até a próxima semana para fazer, tudo bem, mas eu preciso computar a presença aqui agora. Então, quem entrou no AVA já tem o registro nos relatórios. Eu vou pegar o nome da galera que está aqui. Isso eu preciso fazer, mas durante a semana vocês, ou no mesmo dia, se quiser aproveitar, vocês vão até o AVA para responder aquelas questões, valendo 2 pontos e tal. Vocês já estão cientes. Então, e aqui depois a gente vai seguindo os temas de direito do consumidor, e eu fui muito no Risato Nunes, como vocês podem perceber aqui, né? Também tem aqui a data das VAs, a primeira VA está prevista para ser online, a segunda VA e a terceira está prevista, né? Essas coisas podem mudar, em razão das situações podem mudar, mas, a princípio, presenciais. Sempre fazer a devolutiva na próxima aula, e eu gosto de fazer a devolutiva já valendo nota, né? Valendo aí nota para compor a VA1. Aqui os procedimentos didáticos que vocês estão acostumados aí, né? Tem uma prova escrita valendo 50 pontos, tem aquelas questões pós-aula valendo 12 pontos ao final, né? Hoje não vai ter, essa semana os professores não vão fazer, ok? A gente começa a semana que vem. E atividade avaliativa valendo 38 pontos. Eu normalmente utilizo o dia da devolutiva para fazer, quem participar já ganha aí essa pontuação, mas eu tenho liberdade aí para conceber algum trabalho aí, ou mais de um trabalho, para chegar nesses 38 pontos. Aqui, orientações acadêmicas com relação a pedir prova substitutiva, revisão de nota e tal. A questão das frequências, que vocês precisam tomar cuidado, 75% e tal. Bibliografia básica, que também está lá no PPC, no Projeto Político Pedagógico de Direito, em especial, Risato Nunes. Risato Nunes é um autor que eu recomendaria, e tem na biblioteca digital. Ok? Beleza. Então, eu estou aberto a perguntas. Por favor. Professor, bem Sim. na hora que o senhor foi falar sobre a questão das atividades pós-aulas, aqui caiu para mim, eu não entendi. O senhor vai deixar uma semana? Uma semana. Porque eu pelo menos estou sem acesso, e outros colegas também, que não mas aparece disciplina nem nada. Aí não sabe que dia vai voltar. A gente entrou em contato lá, ela falou que vai tentar arrumar essa semana. Não, Mas se não voltar... Esses casos excepcionais a gente conversa e entende, né? Acha uma outra forma, envia por e-mail, envia por WhatsApp. Não, então tá Isso aí certo. não é...
A gente entende, não é motivo para maior preocupação, não. Então tá, obrigada. Ok. Professor, em relação à atividade de hoje, só o pessoal que está em sala de aula que vai receber ela hoje? Sim, sim. Aí semana que vem eu passo para vocês. Ok. Fiquem tranquilos. Fiquem Obrigada. tranquilos. Eu achei que ninguém ia vir hoje, então eu não preparei. Então, mas aí eu achei que ninguém ia vir hoje, sabe, entendeu? Mas aí beleza. Mas eu não preparei para passar para vocês, senão eu já passava. Então, mas aí eu passo para as colegas que vieram aqui, elas vão entender. Na próxima aula, elas já fazer essa atividade na próxima aula. Porque se a gente for lá na minha programação, lá hoje era só apresentação do plano de ensino. E a próxima aula eu ia falar sobre pressupostos fundamentais e aspectos históricos, que é o tema da próxima aula, tá? Eu só vou adiantar com elas, mas nada que vai prejudicar ninguém, ok?